Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos ver a primeira geração modernista. Vamos lembrar que essa primeira geração modernista, ela se mistura e se inicia, na verdade, na Semana de Arte Moderna, Semana de 22. Então, falaremos de alguns autores, de alguns artistas que têm muito a ver com a Semana de Arte Moderna e as características dessa fase, né, do modernismo. Semana de Arte Moderna foi o início, vindo copiado, vamos botar assim, inspirado, né, na vanguarda europeia, né, nos ismos da vida. Quando chegou a primeira fase, ela ainda está meio mesclada com tudo que está acontecendo, com todo o início, certo? Então, a gente ainda não tem uma característica muito afastada da Semana de Arte Moderna. Logo, algumas coisas que a gente vai ler, que a gente vai ver hoje, ela se assemelha muito ao que foi a Semana de Arte Moderna, ok? Então, vamos lá. Primeira fase modernista, 1922, Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922, até 1930, mais ou menos. Óbvio que não acaba, não começa e acaba num determinado momento. Ela tem uma lacuna, uma transição. Só que percebe-se que, a partir de 1930, os modelos foram modificados, ou as características sofreram alguma modificação mínima que seja, tá? E aí data-se uma outra fase, a segunda fase, por exemplo. Então, nesta fase, conhecida como a fase heróica, os artistas buscam a renovação estética inspirada nas vanguardas europeias, cubismo, futurismo, surrealismo, principalmente, tá? Portanto, este período caracterizou-se por ser o mais radical e também pela publicação de revistas e de manifestos, bem como pela formação de grupos modernistas. Vamos lembrar o quanto é importante a chegada das notícias, das publicações, das artes, das poesias, dos poemas, né? Como é importante essa chegada à população. Não havia internet, não havia nada que fizesse esse contato muito grande. Então, as revistas, né, os manifestos, que eram documentos escritos, eles faziam o papel de levar isso até a população. Lembrando que a gente ainda tem aí uma população não muito informada, certo? Então, vamos botar, as artes, elas circulavam num grupo social, né? Só que o intuito era trazer isso para a população de modo geral. A Semana de Arte Moderna, ela tinha isso como princípio, né? Trazer todo esse cenário para a população de modo geral. Então, Clarkson, em 1922, a revista Estética aqui é a estética da arte. Estética tem a ver com simetria, com beleza, com forma, como que a poesia tinha que ser feita, vamos supor. A revista, que era o nome da revista, Terra Roxa e Outras Terras, e revista de antropofagia. Essa revista de antropofagia, embora tenha saído em 28, né, 1928, se falava bastante já em pegar a cultura, antropofagia cultural, pegar a cultura de outros lugares e se apropriar dessa cultura fazendo modificações adequadas, ok? Adequadas para a nossa realidade, no caso. E os manifestos, foi o Manifesto da Poesia, o Pau-Brasil, que foi um dos mais importantes dentro dessa fase, Manifesto Antropofágico, né? Esse movimento antropofágico, que é antropófago, na verdade, ele tem a antropofagia como objetivo, a apropriação de culturas gerais e adaptadas para o Brasil. Manifestos regionalistas, manifestos que é o chamado verde-amarelo. Esse aqui também foi bem importante, já no finalzinho, já na entrada da segunda fase modernista. Os grupos Movimento Pau-Brasil, Movimento Antropofágico, o grupo modernista, no caso, o regionalista de Recife, a gente tem muita obra dentro desse período por conta desse grupo,
e o Movimento Verde e Amarelo, Escola da Anta. Dentro desses movimentos, se faz, não diria mais importante, mas porém mais visível, tá? Que foi o Pau-Brasil. O movimento Pau-Brasil é um movimento nativista, ou seja, do Brasil mesmo, fazendo uma valorização do que a gente tem de cultura brasileira, que defendia a poesia brasileira de exportação. Tal como o Pau-Brasil foi o primeiro produto brasileiro a ser exportado, Oswald de Andrade desejava que a poesia brasileira se tornasse um produto cultural de exportação. Daí a escolha do nome Movimento Pau-Brasil. Tá? Então, ele queria que a poesia brasileira fosse vista lá fora como a gente recebia a poesia de Portugal, por exemplo. Tá? Como um exemplo, como um arquétipo, algo a ser seguido, algo a ser analisado, a ser valorizado. O primitivismo é a principal característica desse movimento, em que patriotismo enveredou por caminhos de valorização do passado histórico brasileiro, desprovido dos apelos ufanistas do movimento verde-amarelo. Esse movimento verde-amarelo era muito ufanista, é muito de fortalecimento humano, de uma campanha muito grande brasileira, no sentido patriota, mas sem entender os lados, ok? Já o Pau-Brasil já foi bem mais estruturado para dentro da poesia mesmo. Assim, para além do resgate do primitivismo, são características do movimento do Pau-Brasil. Revisão crítica do passado histórico nacionalista, abandono do academicismo, isso já é uma característica normal do modernismo, valorização da identidade nacional, originalidade, isso vai se afastar um pouquinho nas outras fases, linguagem coloquial e humorada. A gente tem 3 fases caracterizadas como 3 fases modernistas. Na próxima aula, nós veremos Mário de Andrade, um dos principais autores, um dos principais artistas que influenciou na Semana de Arte Moderna e trazido a sua obra para características da primeira fase modernista, da geração modernista, ok? Então, até lá!